Então, ok. Então aqui a gente está na nossa turma do Quilombo Basic, nossa turma de básico, e também revisão de intermediário. A gente está num material bem interessante, que é um material que fala sobre o vocabulário sobre as nossas ações do dia a dia, que a gente chama em inglês de daily routine, nossa rotina diária. Então, olha só, a gente parou exatamente nessa atividade aqui que eu estou abrindo agora, vou compartilhar aqui com vocês e a gente vai fazer um panorama geral do que a gente viu até chegar no ponto atual, né? Então, vou dar um zoom, que a tela sempre inicia um pequenininha, né? Tá aqui, ó. Ah, read the sentences and write the number. Então, a gente escreveu os números do que estava sendo feito em cada atividade. Depois, completamos aqui as frases. Vimos esse paragraph, esse parágrafo sobre o dia a dia da Amina, Amina's Day. Logo depois, fomos para mais atividades do dia a dia para expandir o nosso vocabulary. Vimos cada uma dessas atividades que estão aqui, ó. Quem quiser pode até repetir, né, essas frases que nós vimos, porque isso ajuda na pronúncia, né? Então, a gente falou I have a shower, né, que eu tomo banho. I go to work or I go to college. Eu vou para o trabalho ou eu vou para a faculdade. Vimos também I watch TV, assisto TV. I get dressed, eu me visto. I brush my teeth, eu escovo meus dentes. I have breakfast, né? I get up, eu levanto. I have a cup of coffee, eu tomo uma xícara de café. A gente até comentou lá para copo, mas cup é xícara, né? E também teve I, então eu vou dormir. E por último, I wake up, eu vou, eu acordo, né? I wake up. Então é diferente I wake up de I get up. I wake up, eu acordo. I get up, eu levanto, ok? E aí perguntamos sobre o horário que você faz as ações, as atividades. Então, tivemos essa atividade aqui, uma dessas ações que a gente acabou de ver. I usually get up at 7:30. A gente viu que usually é eu geralmente, né? Eu costumo levantar às 7:30. I usually get up at 7:30. Aí depois veio I have breakfast at about 8 o'clock. Esse about é em torno de, ao redor de, é quando você não sabe ahn, um horário exato, você não tem um horário definido para tomar café. Às vezes é 7, às vezes é 8. Quando acontece isso, a gente fala about, em torno de 8 horas. E aí, vimos esse parágrafo bem grande, né? Dois parágrafos, na verdade, sobre a Leslie. Lemos o texto e ficou para casa essa atividade aqui. True or false, nós fizemos juntos. E para casa ficou a pergunta, essas quatro perguntas. Who does she have breakfast with? Que é com quem ela toma café da manhã. How does she go to college? Como que ela vai para a faculdade? Where does she have lunch? Onde ela almoça? A gente até falou que lunch é uma palavra que se parece muito com lanche, mas que na verdade significa almoço, né, em inglês. E depois do number 10, what does she have for lunch? O que que ela come, né, no almoço? Então a gente vai responder juntos, né, essas quatro perguntas. Teve gente que já respondeu e enviou por e-mail, teve gente que mandou pelo grupo do WhatsApp e teve gente que mandou pelo Google Sala de Aula, né? E também teve pessoas que mandaram no privado do WhatsApp. Então, todas essas cinco formas de enviar o dever de casa são super bem-vindas. Salve, Lucas. Tudo tranquilo, meu irmão? E você? Então, ó, vamos corrigir agora essas quatro perguntinhas antes de a gente finalizar aqui. Já chegamos até a ver algumas dessas perguntas da última página, mas faltou fazer a correção dessas aqui, ó. 7, 8, 9 e 10.
Vamos corrigir então? Who does she have breakfast with? Com quem ela toma café da manhã? E aí, como que a gente poderia responder essa, né? Alguém chegou a usar algum tipo de resposta? Eu pergunto algum tipo porque tem várias formas de responder essa pergunta. Como assim várias formas, né? Tem uma frase, você pode usar uma frase completa, você pode usar metade, né, que não é uma frase enorme, mas, por exemplo, ela toma café com fulana. E pode ser direto o nome da pessoa, ou quem a pessoa é. Então tem uma frase completa, uma frase mais curta e só a resposta, né? Então tem várias maneiras. É isso aí. Né? Então, ó, a Fernanda colocou aqui no chat um exemplo de resposta que a gente pode dar. Who does she have breakfast with? Aí a Fernanda colocou aqui pra gente, ó, husband and daughter. Se você diz husband and daughter, você está dizendo o quê? Marido e filha. Ou seja, é uma resposta bem direta. Você respondeu exatamente e exclusivamente com quem ela toma café. Mas uma outra possibilidade é com o marido e a irmã. Aí ficaria with, que é o com, with her husband and her daughter. Então, você está uma frase um pouquinho mais longa, né? Vou colocar aqui no quadro para a gente ver como ficaria essa. Então, primeiro eu vou botar a mais curtinha, que é a melhor para otimizar o uso do espaço, né? Ficaria assim, né? Ah, com o marido, vamos botar essa do com. With her husband and daughter. Então, ó. Who does she have breakfast with? With her husband and daughter. Ou seja, é um meio termo, eu não coloquei a frase inteira. She has breakfast with. Ela toma café com, pulamos essa parte e fomos direto pro com o marido e a filha. With her husband and daughter. Porém, eu também poderia omitir, porque se o marido, se a pergunta foi com quem ela toma café, é óbvio que o marido é dela. Então não preciso falar her husband, marido dela, e nem com o marido dela. O with não precisa também entrar. Então, se eu botar exatamente como a Fernanda botou aqui pra gente, husband and daughter, tá perfeitamente respondido também. Perfeito? Então, a gente tem três formas de responder. She has breakfast with her husband and daughter, with her husband and daughter, husband and daughter. Ok? Maravilha. Então, se alguém tiver alguma pergunta, fica super à vontade. Só levantar a mão ou usar o microfone, ok? Bom, vamos para number 8, número 8, que é a próxima pergunta, que é assim, ó. How? How does she go to college? A gente comentou, e até fizemos essa juntos na aula passada, né? Pessoal, quem quis responder, entrou aqui juntos e respondeu como que vai, né, para o trabalho ou para a faculdade. Teve gente que diz que é by bus, by car, quem vai de bicicleta, by bike. E aqui, né, a Leslie, how does she go to college? Alguém arriscou responder essa? Quem quiser pode usar o chat ou o microfone. Colocar aqui. Ó. Go to bicycle. Cuidado com a preposição, né? Quando a gente fala de transportes em inglês, a preposição é o by. A gente não usa o to. Então a gente pode falar by bicycle. E bicycle, né? Lembrando, é uma das formas de dizer bicicleta. Você pode, que é a que está no texto, inclusive. Mas você pode falar também by bike. Só que bike é mais utilizado no inglês americano. Normalmente, a pessoa britânica prefere falar bicycle, ok? Então, poderia ser by bicycle, by bike. Ou então a resposta completa. Ela vai para a universidade de bicicleta.
She goes to college by bike, ok? Então tem 4 opções aqui de resposta. She goes to college by bike, she goes by bicycle e by bike. Todas essas estão perfeitas. Excellent. Ok? Maravilha. Vamos para number 9. Olha o que a 9 está dizendo aqui para gente. Where. Comentamos where, né? Que é onde. Where does she have lunch? Ou seja, onde ela almoça. Where does she have lunch? E aí, quem arriscou responder essa, hein? Where does she have lunch? Alguma ideia? Where does she have lunch? Onde ela almoça? Deixa eu ver se alguém responde antes de dar a resposta. Where does she have lunch? Ah, beleza, ó. Fernanda Nunes deu aqui pra gente, ó. In the office. E é interessante a gente pensar no português, né? Vamos ver como é que fica essa frase em português, né? No escritório. No escritório. O que que é no? Quando a gente aprende lá na aula de português, na escola, a gente aprende que essa expressão no, na verdade, é mais de uma. São duas em uma. Lembra dessa aula que a professora de português explicou que no significa em, o? Em inglês é a mesma coisa. No também quer dizer em, o. Então, como é que é no escritório? O em inglês é in. E o o? O o é o the. Por isso que o filme, quando termina, que é o fim, aparece the end. Então, na realidade, no escritório vai ficar in the office. In the office. E pode ser também at the office. Eu posso usar o in como preposição, mas se eu preferir, também posso usar o at. At the office. Ok? Sem problema algum. At the office. Vou botar aqui at the office. Ok? E também posso botar a resposta completa. Ela almoça no escritório. Aí já vai ficar assim, ó. She has lunch. She has lunch at the office. Vai ficar essa frase enorme aqui, né? She has lunch at the office. Porém, como a gente comentou lá nas nossas primeiras aulas, quem está aí vai lembrar. A gente disse que existem 2 fatores importantes quando a gente estuda uma língua, seja ela qual for. Primeiro, se chama accuracy. Accuracy, que eu botei ali embaixo, em vermelho, significa acurácia. O que é isso, né? É a língua estar certinha, de acordo com a gramática. Só que a gente fala de acordo com o que está na gramática, a gente fala de acordo com o que todo mundo usa, a linguagem que é usada no dia a dia. E qual é o nome disso, né? Linguagem usada no dia a dia. A gente chama de usage. Botei ali, ó, do lado, embaixo ali em vermelho, usage. Usage nada mais é do que o uso da língua. Por que que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes accuracy, ou seja, a gramática, vai nos apontar para uma direção, que é essa que eu botei aqui. He has lunch at the office. É a frase perfeita. Porém, na prática, no dia a dia, ninguém fala isso. Você não vai ver um americano dizendo he has lunch at the office. Ninguém diz isso. Todo mundo vai dizer o quê? No escritório. At the office. Então, a resposta que faz mais sentido aqui é a curta. Então, é essa que eu vou deixar aqui no nosso gabarito de correção, tá bom? At the office.
Essa é a mais utilizada na língua inglesa. At the office. Maravilha. Então agora vamos para a última, que é a number 4. Number 4 não, number 10. Olha o que a number 10 está perguntando para gente. What does she have for lunch? Ou seja, o que ela come no almoço? What does she have for lunch? A gente comentou que a gente pode usar o have e também podemos usar o eat. What does she eat for lunch? O que ela come, né, no almoço? Também tá certo. What does she have e what does she eat? Ok? Maravilha. Então, alguém pegou essa? O que ela come no almoço? What does she have for lunch? E aí, como que eu posso responder essa pergunta, hein? Assim como as anteriores, de várias formas diferentes. Posso colocar igual a Fernanda botou aqui pra gente, e a Vivian também. Sandwich and some milk. Ou seja, eu falar direto o que ela come, é uma opção, tá ótimo. Tem outra opção também, né? Quer dizer, ela come sanduíche e fruta. Que vai ficar como? He has sandwich and fruits. É a segunda forma. E tem uma terceira também, que é a resposta completa. Ela come sanduíche e fruta no almoço. Que vai ficar She has sandwich and some fruits for lunch. Olha como fica enorme essa, né? She has sandwich and some fruits for lunch. Uau! Deu duas linhas de resposta, olha só. She has sandwich and some fruits for lunch. Ela come sanduíche e um pouco de fruta no almoço. Ok? Maravilha. Eu vou dar um print aqui nessa tela para colocar lá no Google Sala de Aula para os alunos que vão lá buscar a correção, né, depois que a gente faz a atividade. Pintar aqui. Pronto. Agora eu vou apagar para a gente poder hoje finalmente terminar esse material. Vamos para a última página dele, que é a nossa prática de hoje. Chegamos, inclusive, a fazer algumas perguntas juntos, né? A gente fez uma prática, abrimos uma fila aqui nessa sala virtual e várias pessoas chegaram, inclusive, a responder algumas dessas perguntas. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Respondemos a number one. What time do you get up? Que horas você levanta? Aí, respondemos também a dois. Do you usually have a shower in the morning? Esse é um exemplo de pergunta que a gente chama em inglês de yes, no question. O que é isso? Yes, no question. É uma pergunta que você responde com sim ou não. Pronto. Acabei de botar ali em cima. Yes, no question. É uma pergunta que só pode ser respondida com sim ou não. Porque a pergunta é: você toma café? Você toma banho de manhã? Não tem outra resposta. Sim, eu tomo. Não, não tomo. A não ser que você responda assim, às vezes, né? Também pode ser. Mas originalmente o nome dessa pergunta é Yes, No Question, porque normalmente a resposta vai vir com sim ou não. Ok? Bom, vamos lá. Vamos responder então. Deixa eu ver se dá para diminuir um pouquinho mais a tela. E aí vai caber todas as respostas aqui para a gente corrigir juntos, né? Deixa eu ver se eu consigo
Reduzir um pouquinho. Ah, legal, consegui. Agora aparecem todas as 10 pra gente. Maravilha. Pronto. Agora foi. Number one. What time do you get up? E aí, alguém quer responder essa? What time do you get up? Pra gente colocar aqui na linha. Quem quiser pode levantar a mão, né? Falar no microfone. E eu vou botar uma resposta de cada um de vocês aqui no gabarito para quem for acompanhar a correção depois. Então, como é que eu respondo isso, hein? What time do you get up? Alguém arrisca? I get up 7 o'clock. Excellent, Elise. Very good. I get up. E aí o que acontece? Como o 7 o'clock é um horário, a gente usa o que a gente chama de preposition, uma preposição antes do 7 o'clock. Então vai ficar I get up at 7 o'clock. O at é só para introduzir a hora. É como no português, né? Levanto às 7. I get up at 7 o'clock. E eu botei o tracinho do o'clock aqui nesse computador, vira cedilha. Nossa. Ah, agora foi. I get up at 7 o'clock. Maravilha. Number two. Do you usually have a shower in the morning? Então, o que ele está perguntando? Você costuma, né? Do you usually have a shower in the morning? Tomar banho, né? Have a shower in the morning, de manhã. Você costuma tomar o seu banho de manhã? Do you usually have a shower in the morning? Yes, I do. Ah, ok. Essa aqui também cabe mais de uma possibilidade, né? Se for resposta curtinha, vamos fazer igual a Elis fez aqui com a gente, ó. Yes, I do. Se for resposta longa, yes, I usually have a shower in the morning. Fica bem maior, também tá certo, mas fica mais longo. Yes, I usually have a shower in the morning. Ok? Como a gente comentou, quando a gente viu a diferença entre usage e accuracy, o americano tende a preferir a resposta mais curta. Então, essa aqui vai ser a ideal. Do you usually have a shower in the morning? Yes, I do. No, I don't. Okay? Now, number three. How? How do you go to work or college? How do you go to work or college? I go to work by bus. Fantastic, Vivian. Okay. I go to work by bus. Wow. Very good. Muito bom. I go to work by bus. Fantastic. I go to work by bus. Mhm. Very good. Now, next is number four. Agora vamos para número quatro, number four. O que está dizendo aqui nessa number four? Number four está perguntando para gente o seguinte, ó. What time? A gente falou sobre isso. Que horas? What time? What time do you start work or college? Ou seja, que horas você começa no trabalho ou na faculdade, college. Ou se for na Inglaterra, a gente viu que college pode ser também escola, né? School. Vai depender muito do país onde a gente está usando a palavra college. No inglês americano ou estadunidense, college
é faculdade, e no inglês europeu, college normalmente é colégio ou escola. Então vai depender de que região a gente está falando para entender o significado de college. Mas vamos lá. What time do you start work or college? Alguém respondeu essa? I start college at 9 in the morning. Excellent. Very good, Elise. I start college at 9 in the morning. Percebem que essa foi uma resposta mais longa lá, ela ocupou 2 linhas. I start college at 9 in the morning. E aí, se eu quisesse dar uma variação mais curta para essa resposta, para ela ficar mais, não só mais enxuta, mas mais, a gente fala, mais próxima do que é usado no dia a dia, nos Estados Unidos e pelos falantes da língua inglesa, normalmente eles falariam só o horário, 9 a.m. or 9 in the morning. Ou então, também fica legal dizer I start college at 9. Só que se eu digo at 9, não dá para saber se é 9 da manhã ou 9 da noite. E aí entra o que a gente comentou no nosso encontro passado, AM or PM. AM é antes de meio-dia. PM, depois de meio-dia. Então, queremos acreditar que uma pessoa começa uma faculdade pela manhã, né? Ninguém vai começar 9 da noite, né? Uma faculdade. Então, aqui a gente poderia dizer I start college at 9 a.m., né? I start college at 9 a.m. Perfect. Look, number 5 now. Vamos para número 5. Number 5. Where? Já vimos o where, né? A gente falou sobre esse where nas perguntas da aula passada, que é onde. Where do you usually? Onde você costuma, né? Usually. Where do you usually have lunch? Ou seja, onde você costuma almoçar? Where do you usually have lunch? Alguma Em ideia? home, Ok. In. O in, ele pede complemento, né? Então eu falo in my house, na minha casa. Ou então, se eu quiser usar a palavra home, eu uso a preposição at. At home, tá certo também. Na minha casa. At home. Home quase sempre tem uso de lar. E quando a gente fala de lar, é a nossa própria casa. Então nem precisa falar my. At my home. Se é home, é a minha. I usually have lunch at my home. Seria completa, a resposta longa. I usually have lunch at my home. Eu poderia diminuir um pouco mais e dizer I have lunch at home. Ou então a bem curtinha mesmo, que é só at home, em casa, né? E aí tá tudo certo, todas as opções estão corretas, né? Então você escolhe aquela que você se sente mais confortável utilizando. A gente sempre aconselha como professor que o aluno use respostas completas, mais para ele praticar mesmo a escrita. Mas a verdade é que no dia a dia ninguém usa frases longas, respostas longas, não se usa, né? Porque ninguém quer ficar falando demais, né? As pessoas querem ir logo direto ao ponto, perfeito? Então, por isso, em geral, você vai ver mais nos seriados, nas músicas e nos filmes, as pessoas nativas, os falantes nativos, usando respostas curtas, ok? Perfect. Let's go. Uhum. Professor, university é igual à faculdade? Não tem diferença nenhuma? Tem diferença sim, porque quando você fala university, você está se referindo a todos os cursos que podem ter naquela university.
E como a gente sabe, na universidade não tem apenas a faculdade, né? A gente sabe que na universidade tem a pós-graduação, que não é uma faculdade. Na faculdade também tem o curso de extensão, que não é faculdade. Tem o mestrado, que não é faculdade. Tem o doutorado, que não é faculdade. Tem o pós-doutorado, que não é faculdade. E ainda tem o estágio, que não é nenhum desses que a gente falou antes, né? Então, quando você diz I go to university, você não está dizendo necessariamente que vai fazer faculdade. Você pode estar indo fazer qualquer um desses 6 cursos universitários que a gente acabou de comentar, quando você diz em inglês I go to university. Por isso que você precisa, às vezes, ser mais específico. A expressão I go to college, ela é bastante específica porque está especificando que você está indo para a sua faculdade. Mas eu poderia dizer, por exemplo, I go to my specialization course, que é o que a gente chama de post-graduation ou especialização. Eu poderia dizer I go to my internship. Deixa eu botar essa palavrinha aqui, que ela é bem esquisita, né? Internship. Internship é o meu estágio, my internship. E ainda tem o tal do training, né? Do pessoal que é trainee. O trainee, ou trainee program. O que é um programa de trainee? Trainee project. Ele não é um estágio também, ele é uma outra coisa. Qual é a diferença, né? O estágio, que a gente chama de internship, quando ele termina, você não necessariamente vai ter uma conexão empregatícia com aquela instituição. Agora, o trainee program, não. Quando você termina um trainee program, você já é um profissional daquela empresa, ou pelo menos um profissional de um programa que aquela empresa oferece. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o Jovem Aprendiz. Não sei se tem aí na sua cidade. O Jovem Aprendiz, você não é ainda contratado pela empresa. Você não tem a sua carteira de trabalho assinada. Porém, você já está adquirindo experiência que conta naqueles 90 dias da sua contratação. E aí, quando você termina o seu trainee program, você não precisa fazer mais aquele período que a gente chama de. Nossa, esqueci. Aqueles 90 dias tem um nome aqui no Brasil, período de experiência, né? Quem faz um trainee program não precisa, no final já é funcionário, né? Então, percebe? Trainee program não é a mesma coisa que internship, que estágio, né? Então, você tem, na verdade, 7 atividades. Ah, ainda tem a. Esqueci, não são 7, não. Mais uma, 8ª, ó. Tem também o que a gente chama de scholarship, que pode ser traduzido como bolsa, mas também pode ser traduzido como iniciação científica. Que é o quê? É quando você estuda junto com um professor que te orienta, mas aquilo ali é para você se especializar numa área que você participa de um programa. Então, você não está necessariamente estudando naquela instituição. Às vezes o professor te orienta naquela instituição porque é onde ele está trabalhando, mas você é aluno de outra instituição. A gente chama aqui no Brasil isso de iniciação científica, né? Então, percebe quando você diz I go to university, você pode estar se referindo a várias coisas diferentes que você faz lá. E quando você diz I go to college, necessariamente você está dizendo que está indo para a sua faculdade, ok? Então, essa basicamente é a diferença. Obrigada. Nada, tamo junto. Vamos para number 6 agora. Number 6. What do you have for lunch? E essa é difícil, hein? Quer saber o que você come no almoço? What do you have for lunch? Eu acabei de almoçar. I had chicken. Chicken and salad, né? Eu comi frango e salada. I have chicken and salad. And you? What do you have for lunch? I with Uhum. soy with vegetables.
Ah, ok. I eat soy with vegetables. I eat soy with vegetables. Galera que nunca ouviu falar em soy, né? É a soja, né? Pessoal vegetariano come carne de soja, proteína de soja. Soy, in English. I eat soy with vegetables. Fantastic, Elise. Very good. E aí, no inglês americano, tem gente que abrevia vegetables, porque vegetables é uma palavra bem longa, né? Tem gente que fala I eat soy with veggies. Botei aqui embaixo, ó. I eat soy with veggies. Veggies é uma forma mais curtinha de dizer vegetables, porque vegetables é uma palavra bem longa, bem grande, né? Então, I eat soy with veggies, ok? Você pode também usar essa possibilidade aqui, veggies. Now, let's go to number 7. Time. What time? Que horas? What time do you have dinner? What time do you have dinner? I have dinner at 11 o'clock. Lá em casa é bem tarde, só depois que o nosso filho vai dormir. Então, I have dinner at 11 o'clock. And you? What time do you have lunch? At 9 o'clock p.m. Wow, okay. Gabriela, at 9 o'clock. Então, eu posso dizer só at 9 Muito o'clock. bom. Isso Uma aí. aprendizagem. Hum, Aí que eu tô fazendo esse exercício 3 vezes por semana aí, ó. Agora eu tô maravilha. acompanhando. Tamo junto. Aí, Então, at 9 o'clock é a opção mais curtinha de todas, às 9. Eu janto às 9. I have dinner at 9 o'clock. Teria uma resposta mais longa, né? Que também teria certa. Porém, como a gente falou no início, não é muito utilizada. Nunca vi um americano falando tudo isso. Eu janto às 9 horas. O pessoal fala direto, at 9 o'clock. Mesmo assim, quem quiser praticar, né, a frase completa, tá aqui, ó. I have dinner at 9 o'clock. Ok? Perfect. Now, next, number 8. Número 8. Who? Falamos nesse who na aula passada, né? Que é o quem. Who do you have dinner with? Ou seja, com quem você janta, né? E aí no inglês a preposição vai lá para o final, que é o with, né? Who do you have dinner with? Com quem você janta? Who do you have dinner with? E aí a resposta vai ficar o nome da pessoa, se você preferir responder direto, ou se for a resposta completa, por exemplo, eu janto com a minha esposa. Aí eu posso dizer I have dinner with my wife, que é minha esposa, ou eu posso utilizar o nome da minha esposa, que no caso é Tainá. E ele vai ficar I have dinner with Tainá. And you? Who do you have dinner with? I have dinner with my sister. Excellent. Wow. I have dinner with my sister. Excellent. Mais alguém quer responder essa? Who do you have dinner with? I have dinner with my children. Fantastic, Geraldo. I have dinner with my children. Perfect. Alguém mais arrisca? Mais algum bravo, corajoso entre nós? Who do you have dinner with? Ih, pessoal, janta sozinho, né? Ninguém falou mais nada? Ok, vamos lá então. Number 9, vamos para 9.
What do you do in the evening? Essa aqui é uma pergunta aberta. Em inglês a gente chama de open question. Por que que é uma pergunta aberta? Porque você pode responder qualquer coisa. O que que você faz in the evening, à noite? Eu, por exemplo, read a book. Eu leio um livro. Então, I read a book. And you? What do you do in the evening? I read a good book. O microfone está fechado, teacher. Ah, perdão. Estava relendo a frase da Elise. I read a good book. Eu leio um bom livro. Mas alguém arrisca essa? What do you do in the evening? Ninguém mais? Vamos para a última então, hein? A última é a number 10. What time do you go to bed? Já falamos no what time antes, né? Foi lá na number 4. Que horas, né? Que horas você vai para cama? What time do you go to bed? I go to bed at midnight. Falamos sobre esse horário numa das nossas aulas, né? Midnight. I go to bed at midnight. And you, what time do you go to bed? I go to bed at 11:30 at night. I go to bed at 11:30 at night. Okay. I go to bed at 11:30 at night. Então eu tenho duas opções aqui, né? Eu posso usar I go to bed at 11:30 at night, ou então, se eu preferir, para não ter que falar at night, uma outra opção é I go to bed at 11:30 p.m. Porque se eu digo p.m., quer dizer que é depois de meio-dia. Se é depois de meio-dia, é 11:30 da noite. Então eu não preciso dizer at night, eu digo I go to bed at 11:30 p.m. Ok? Perfect. Mas alguém respondeu essa? Mas alguém quer compartilhar essa antes da gente encerrar com o nosso dever de casa para a próxima aula? Maravilha. Então vou printar essa tela para colocar lá no Google Sala de Aula para os alunos que acompanham depois pela gravação do encontro. Duas pessoas hoje avisaram lá no grupo, né, que não iam poder estar com a gente ao vivo. Eu estava mostrando, estava vendo aqui chegando as mensagens. Então, deixa eu ver quem foi. Foi a Rose. Hoje não vou conseguir participar da aula. A Rose avisou aqui pra gente que não ia estar aqui conosco. E no outro grupo teve também gente avisando que não ia estar conosco. Eu vi lá na hora, mas agora eu não lembro. Mas depois eu dou uma olhada lá para poder acompanhar na participação. Agora, só para encerrar, eu vou passar a atividade para nossa próxima aula. Tem duas. Uma é essa que a gente acabou de fazer, só que em áudio. Já fizemos várias vezes isso, né? É a nossa oportunidade de praticar a pronunciation, a pronúncia. Quem quiser, então, vai responder essas perguntas em áudio, né? Fazer um exemplo aqui rapidinho, só para a gente ter um modelo, né? Eu vou dizer o número
e a resposta, ok? For example, number 1. What time do you get up? Né? Que era que horas você levanta. Aí eu pego aqui, ponho para gravar. Number 1. I get up at 7 o'clock. 2. I usually have a shower in the morning. 3. I go to work by car. 4. I start work at 7:30 a.m. 5. I usually have lunch at the restaurant. 6. I have lasagna for lunch. 7. I have dinner at 11 p.m. 8. I have dinner with my wife, Tainá. 9. I read a book in the evening. 10. I go to bed at midnight. Ok. Gravei e mandei aqui no nosso grupo do Quilombo Basic e a minha gravação deu 1 minuto e 2 segundos. Percebe? Um dever bem tranquilo, breve, rápido. Se você se sentir inseguro, você pode ir pausando e gravando devagarzinho. Pode gravar uma resposta de cada vez, se achar que desse jeito assim, gravar as 10 de uma vez só, fica mais puxado, mais difícil. Problema algum. Pode mandar 10 áudiozinhos separados, ou no privado, para mim, ou se você não for uma pessoa tímida, pode mandar no grupo do Quilombo Basic para os seus colegas ouvirem também e aprenderem junto com você, tá certo? Então essa é a dica do dever de casa, do homework, para a nossa próxima aula. E quem quiser e tiver tempo, vai formar as perguntas aqui, ó. Practice the question, é para praticar as perguntas. Pode reparar, ó, estão faltando palavras aqui. Por que está faltando? Que é para você completar essas perguntas na linha do lado, tá bom? E aí, se você puder e quiser, você pode responder do lado também, ou ele sugere aqui, você pode fazer em dupla com um colega seu e anotar as perguntas do colega. Você pode escolher alguém da sua turma e fazer pelo WhatsApp, pelo Google Sala de Aula, ou se você preferir, você pode fazer também em formato de vídeo, né, de chamada, só que não vai dar para vocês gravarem. Você vai ter que fazer, conversando com a pessoa em vídeo, e depois anotar o que que ela respondeu. Você que sabe, como você se sentir mais confortável, tá bom? Eu vou escrever esse dever de casa depois direitinho, caso não tenha ficado muito fácil de entender. Mas como é só para quinta-feira que vem, dá tempo de todo mundo entender direitinho, pedir ajuda para mim se precisar. O importante é a gente fazer como a gente puder, ok? É isso. Thank you very much. Obrigado a todos e todas pela presença. Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento, né? Antes que eu encerre aqui a gravação. 3 horas está começando a nossa aula, né? Daqui a pouquinho, de leitura de textos. Quem quiser participar também, está super convidado. See you. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, professor. Bye bye, Lucas. See you. Aí, Bye, Geraldo. já.